Se você procura um carro usado por volta dos 40 mil reais, esse Uno aqui pode sim ser uma excelente opção. Esse aqui é um Uno Attract 2016, modelo 2017. É o primeiro Uno com motor 1.0 Firefly e eu vou te mostrar todos os detalhes dele nesse vídeo. Mas a pergunta que não quer calar, será que vale a pena pegar um Uno como esse, fora de linha, para comprar como um carro usado? Dizem que na vida, conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sério. E aqui com o Uno isso também aconteceu. Se o Uno de 2010 tinha cores super coloridas, tinham vários detalhes de acabamento, tinha aquelas 3 grades aqui que ficavam nesse canto, esse Uno ficou mais sério, virou um pai de família e aí perdeu todas essas características. Mesmo esse carinha ficando mais sério, ele não deixou a sua simplicidade de lado. E a gente pode ver isso pelo farol, por exemplo. Aqui a gente tem uma peça até que pequena, com uma parábola simples só, que geralmente não é tão bom como uma parábola dupla. Mas a iluminação até que é boa. E o legal é que nessa versão aqui, a gente já tem aqui o farol de neblina. E se você já me acompanha há algum tempo no canal, já sabe do que eu vou falar sobre essas 3 saidinhas de ar. É uma marca registrada dos carros da Fiat. Começou lá no Fiat 147, lá nos anos 1900 bolinha, e continua em vários carros. O primeiro Palio tinha, o segundo Palio tinha e continuou por vários modelos. A gente também tem isso aqui no Uno e, acredite se quiser, até na Jeep Compass. E se você não sabe, quem inaugurou o motor Firefly aqui no Brasil foi exatamente esse carinha aqui. Esse motor aqui chegou aqui no Uno no final de 2016, já como linha 2017, acompanhando aqui a reestilização do modelo. E esse motor mudou o carro da água para o vinho, principalmente se a gente comparar com o Fire 1.0. O carro, como a gente vai ver no vídeo andando, ficou muito mais agradável de dirigir e até mais econômico. Mas Rodrigo, o motor 3 cilindros não presta. Gente, deixa disso. Esse motor aqui, ó, estreou há 8 anos atrás, equipou vários modelos da Fiat. Depois do Uno, equipou o Argo, o Mobi, o Cronos e outros tantos modelos. É uma motorização moderna e sim, aguenta bastante aqui o tranco dela. E o legal é que ela tem bastante soluções interessantes. Como por exemplo aqui na vareta do óleo. Geralmente um carro normal tem a varetinha para você conferir o nível e aqui um bocal para você desrosquear e colocar um óleo novo para fazer a troca. A Fiat uniu isso aqui. Aqui, além de você colocar o óleo por aqui, a vareta fica aqui nele. Eu achei muito genial. Bom para economia e bom para a Fiat também, que economiza um pouquinho de dinheiro. Falando em números, ele conta com 77 cavalos no etanol e 72 na gasolina. Já seu torque máximo é de quase 11 kgfm no álcool e 14,4 na gasolina, que são bons números para o motor dessa época. Mas para os amantes da manta acústica, infelizmente esse carro fica devendo esse item. Mas, falar para vocês, o isolamento acústico desse carro é muito bom. E uma outra coisa boa é que o Uno foi pensado para o Brasil. E a gente sabe, as ruas do Brasil são terríveis. E por isso que o carro tem uma boa altura em relação ao solo, tem uma dianteira curta e com um bom ângulo de ataque. Andando por aí você quase não vai raspar em lombadas e valetas. A não ser que você dirige que nem um doido, aí, meu amigo, eu não posso garantir nada. Mas ainda assim, dirigindo normalmente, o carro é ótimo para a cidade. Já aproveitando e falando sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui é utilizado com rodas Aro 14 de ferro com calotas. A medida do pneu é 175/65 Aro 14, que eu considero uma ótima medida para um compacto como esse. O compacto ele é pensado para quê? Para ser econômico na cidade e ter um bom conforto, que é exatamente isso que o pneu oferece. Mas tem uma coisa que o Uno poderia ter melhorado e não melhorou, foi aqui na sua construção de carroceria. O carro ainda conta aqui com vãos de painéis grandes e irregulares pelo carro inteiro. Isso só demonstra um pouquinho de capricho na hora da montagem. E assim, vãos grandes é mais barato de se produzir. Então a Fiat cortou custo nessa região aqui. O carro também tem uma batidinha de porta que lembra muito os Palios mais antigos. Não sei se dá para ver no vídeo, mas ele faz um tec-tec muito característico da família Palio. E eu costumo brincar que esse Uno aqui perdeu o quê de brutalidade que ele tinha. Mas foi pro bem. Aqui a gente tem um carro muito mais versátil e muito mais moderno. Já em segurança ele traz o mínimo. Temos 2 airbags e ABS, que era o exigido por lei desde 2014. Em 2011 ele foi avaliado pelo Latin NCAP, mas uma versão sem airbag e recebeu apenas uma estrela só. Não sei como esse carro se comportaria nos dias de hoje, mas ainda assim a gente pode levar como referência o Mobi. E como essa aqui era a versão mais básica, a gente não tem aqui um repetidor de seta lateral. Originalmente as versões mais caras contam com repetidor de seta aqui no retrovisor. Mas no Paralama a gente tem, sabe o quê? Um pedido de like, gente. Quanto mais like um vídeo tem, mais relevante ele fica para o YouTube. Eu tô doido para pegar carro de montadora da própria frota de imprensa. E para isso eu preciso de pelo menos 50 mil inscritos. Então, se você puder me ajudar, eu ficarei eternamente grato.
Chegamos aqui na traseira do Uno e para mim esse é o ângulo mais bonito desse carro. Que aliás, você sabia que o Uno nosso inspirou o Panda europeu e essa traseira é muito parecida com o Panda que foi lançado depois lá na Europa, mas aqui eu acho o nosso bem mais bonito. Destaque aqui para as lanternas do modelo, onde ela tem vários elementos internos e eu acho isso sensacional. É muito bonito ver o trabalho que a Fiat fez aqui nela. Uma outra coisa legal que a gente pode verificar aqui é que ele tem meio que um spoiler aqui na lanterna. Tá vendo esse vinco aqui? Que serve para ajudar a tampa traseira a ficar mais limpa. Mas infelizmente o Uno poderia ter um para-choque um pouquinho mais para fora. Observe por esse ângulo como ele é rente aqui na tampa. E naqueles pequenos totós do dia a dia, é muito fácil você amassar a mala ou essa região assim, por exemplo. Não é ruim, mas poderia ser um pouco melhor. E já aproveitando que a gente está aqui na traseira do carro, vamos falar sobre o porta-malas dele. Para abrir ele, infelizmente, é só pela chave, você tem que enfiar aqui no miolinho, igual faziam os maias e astecas. Mas antes de falar do porta-malas, vamos falar aqui sobre a chave do modelo. É uma chave simples, não é canivete e não tem nenhuma função aqui nela. A gente tem que lembrar que o Unatratic era um dos mais básicos que tinham, então ok, até pelo ano do carro. Já o porta-malas do Uno é muito bom, principalmente para o tamanho do carro. Aqui a gente tem 280 ou 290 litros, dependendo aí da fonte de onde a gente consulta. Mas o que eu gostei bastante foi do acabamento, que melhorou em relação aos primeiros Unos. Aqui a gente tem forração em tudo, que é bom. O carpete é muito bom. O tampão poderia ser melhor, mas assim é um tampão já mais grosso, o que é bom. Infelizmente ele faz bastante barulho quando a gente está dirigindo o carro. Aqui em cima a gente também só tem acabamento aqui na parte do meio e não tem nenhum lugar aqui para você baixar aqui a mala. Já falando aqui sobre o step, ele fica aqui de baixo e é da mesma medida das rodas lá de fora, o que é sempre um ponto positivo. E mesmo com bom espaço de porta-malas, o Uno ele rebate o banco de uma maneira bem fácil. É só você empurrar essas duas alavancas que o banco rebate. Infelizmente o banco não é bipartido, ou seja, você não consegue levar alguém e alguma tralha de maior volume aqui atrás, ou uma coisa ou outra. Tudo bem, é a versão básica, então bora deixar passar. Bom pessoal, estamos aqui no interior aqui do Uno e ó, falar pra vocês, da primeira versão do Uno para essa, o carro melhorou pra caramba, tanto em desenho como em questões de materiais aqui empregados. Bora falar sobre os materiais. Em destaque aqui temos aqui o painel do Uno, onde o desenho é muito bonito e ainda continua bastante atual. E o legal é que a Fiat faz uma brincadeira com as texturas dos carros bem interessantes. Ó. Por exemplo, se a gente ver aqui no painel, o carro tem várias texturas diferentes. E isso é muito bom. E uma curiosidade que talvez você não saiba, mas aqui em cima está escrito Uno e eu vou te provar. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas Uno, 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 Uno. Isso está presente até aqui na porta. A gente pode falar o que for, mas a Fiat sempre é muito divertida nos detalhes. E não só a Fiat, se a gente reparar, todo o grupo Stellantis sempre coloca um easter egg ou outro nos seus carros. E isso eu acho muito legal. Vindo aqui para a porta é simples, né? Mas ela já tem um desenho bem bonito. Tem tecido aqui na porta, o que é um ponto positivo. O primeiro Uno tinha e aqui manteve. E o legal é que o apoiador de braço aqui é bem grande, você apoia direitinho o seu braço, então é legal. A maçaneta é boa, o pegador é bom, então só pontos positivos aqui na porta. O porta-objetos também aqui é bom, poderia ser um pouquinho maior, vai se for para reclamar de algo. Já em questão de visibilidade, o Uno poderia ser um pouco melhor para frente, mas nas demais janelas são bons. Por exemplo, aqui para frente eu tenho uma boa visão, consigo ver o capô, que dá uma boa noção de espaço. Aqui as colunas onde são um pouquinho problemáticas, elas são bem largas e dependendo da via, elas tampam bastante aqui a sua visão, principalmente na estrada, e isso é questão de segurança. Não é à toa que carros mais caros utilizam colunas mais finas para ter uma visibilidade melhor. Ou mesmo em monovolumes, geralmente tem aquelas janelinhas aqui, como por exemplo no Fit. Mas os espelhos têm um bom tamanho, seja aqui do motorista, seja ali do passageiro, ou seja ali para trás. Além disso, o Uno tem janelas baixas e grandes, e isso ajuda em dois pontos. Primeiro, que entra bastante luz aqui no carro. E segundo, que você tem mais visibilidade quando você olha para fora. Por exemplo, quando você está no cruzamento e vai olhar para o lado, olha como a visibilidade é boa. Outra coisa que o Uno melhorou bastante é na sua ergonomia. Você senta reto no carro, você tem uma boa posição de dirigir e você fica bem centralizado ao volante. Aproveitando e falando sobre o volante, ele tem aqui ajuste de altura, fica devendo um pouquinho de profundidade, mas ok. O banco, por sua vez, só vai para frente e para trás e também tem aqui o ajuste da inclinação do encosto, que poderia também ter altura, mas nessa versão aqui não temos. Mas mesmo assim, eu consegui achar uma boa posição de dirigir. Nas versões mais caras, ele tinha opcionais que adicionavam aqui
a regulagem de altura no banco. Bom, mas bora mostrar aqui os detalhes do painel do carro. Aqui a gente tem o ajuste do retrovisor, que é mecânico. Abrindo aqui, a gente tem um porta-objetos. O dono colocou esse feltro aqui para não fazer barulho. Aqui a gente tem um outro porta-objetos. O carro ele tem um médio apoiador para o pé, poderia ser melhor. Mais para baixo a gente não tem nada. Tem outras versões do Uno aqui que tem alavanquinha, tanto para abrir o bocal de combustível, como o porta-malas. Aqui não temos. Pois é, a Fiat nessa época, ó, tava bem mão de vaca. Chegando aqui a gente tem um volante do modelo, ele é bem grande, mas a direção é muito leve. Ainda mais quando a gente aperta aqui o modo City, que fica mais leve ainda, ó. Vou até demonstrar. Ó, com o dedo, igual o pica-pau, ó. Gente, é absurdo de leve que fica. O painel de instrumentos, por sua vez, é bem completo e muito melhor do que o primeiro Uno. Aqui a gente tem um marcador de RPM, aqui o velocímetro, aqui um computador de bordo hiper completo, já mostro já no detalhe, e aqui a gente tem o nível do combustível. Se a gente apertar aqui no volante, a gente tem as funções do computador de bordo, ó. Então eu vou apertar aqui no back e aqui você tem tudo sobre o carro. Ó, velocímetro. Se a gente apertar aqui no Enter, aparece aqui o velocímetro grande em digital, que é legal. Muita gente deixa assim e é legal pra caramba nas grandes cidades. Ó, de novo, eu vou apertar aqui, ó, back. Aí a gente vem aqui, ó, configurações do veículo. Vamos ver. O airbag do passageiro, tem configurações de tela, iluminação, limite de velocidade, acertar a hora e etc. Vamos voltar aqui, ó, trip, ó, que vê que dá para ver as funções do consumo, bem completinho. Em 42 km, rodando 2 horas e 53 minutos, consumindo 6 litros de etanol, velocidade média de 15 por litro. Ó, a trip B e a economia, que é o instantâneo. Aqui a gente tem a temperatura do arrefecimento, horas do motor, econômetro, vamos voltar. Aí o velocímetro de novo. Como vimos, é um computador de bordo muito completo. Melhor que muito mais carro, bem mais novo que o Uno. Então, nesse ponto, a Fiat está de parabéns. Aqui as alavancas de seta são padrões Fiat, não tem muito o que falar delas. Já aqui no meio do painel, a gente tem um espaço bem interessante. A Fiat elevou essa parte aqui para poder caber um rádio 2 DINs e uma multimídia também. Nas versões mais caras do Uno, tinha um rádio aqui que ele era quase uma multimídia. Que bom que esse aqui só tem um DIN só, e aí você pode até colocar um multimídia mais moderno aqui nele. Aqui embaixo a gente tem alguns botões sem funções, milha dianteiro, a função City, o pisca-alerta e aqui o desembaçador traseiro. Esqueci de falar da buzina, ela poderia ser mais grave, né? Mas é um Uno. Aqui a gente tem um outro porta-objetos e ali a gente tem um outro porta-objetos também. Já que a gente tem um sistema do ar-condicionado bem fácil de mexer. Os comandos são bons, aqui você regula a temperatura, aqui a intensidade do vento, para ligar e desligar o ar-condicionado e para onde o vento vai. Eu achei o barulho do ar-condicionado do Uno bem ok. Não é barulhento demais, mas também não é silencioso. Então, para a categoria tá bom. Ó, aqui a intensidade de 1, o vento tá ok. Na 2, o vento já é bem bom e o ruído não incomoda. Na 3, o ruído incomoda um pouco, mas o vento é bom pra caramba. Na 4, então, é um furacão, faz barulho, mas o vento é muito bom mesmo. Mais para baixo aqui a gente tem uma tomada 12 volts, aqui 2 porta-objetos e aqui a alavanca de câmbio. Ela tem gatos longos, bons, macios e bastante confortáveis. Não chega assim a ser uma marcha muito curtinha ou um câmbio igual da Volkswagen que é maravilhoso de trocar marcha, mas não desaponta e para a cidade está mais do que bom. Mais para cá a gente tem um pequeno porta-objetos ali, aqui a alavanca do freio de mão que tem um bom tamanho e um bom peso, e mais para cá a gente não tem nada, um porta-objetos ali atrás. O porta-luvas tem um bom tamanho, é bem fundo, pena que não tem iluminação nessa versão aqui. Já a parte superior do painel é bem simples e aqui sim lembra um carro popular. Infelizmente esse Uno, como é uma versão mais de entrada, não tem aquele console todo bombadão do Ideia. Aqui é mais simples mesmo. A gente tem uma luz aqui igual dos Palio Fares desde antigamente, que são bem simples. E aqui os paraçóis. Tudo bem simples, mas ok para a categoria do carro. O parasol tem lugar aqui para colocar documento. Aqui é a luz de Palio Fare que eu falei, que é bem arcaico o funcionamento dela, mas não se mexe em time que está ganhando, então ok. E aqui o parasol do passageiro. Temos aqui lugar para colocar documento e aqui o espelhinho sem tampinha. Já os bancos do carro foram uma boa surpresa. Para um carro popular, eles são bem confortáveis. Gostei que eles apoiam bastante as coxas. Tem aqui apoios laterais ok, poderiam ser um pouquinho melhor, mas são bancos largos e bem feitos. Então, para o conforto no dia a dia, isso conta ponto. Além disso, o tecido tem tecidos bem bonitos e aparentemente bem duráveis. Então,
ponto positivo. O carro também tem ajuste aqui do cinto, o que é sempre bom. E o Uno tem um bom espaço aqui na frente. Como ele já é um hatch mais altinho, ó, me sobra 5 dedos aqui para frente e eu tô super confortável nele. A minha porta não tá tão próxima da coluna, o que é bom. Se aqui na frente o espaço é bom, bora ver lá atrás. Já que atrás o espaço também é bom, mas eu me surpreendi por outras coisas. Por exemplo, o banco aqui. Você senta numa posição alta, quase de cadeira. Isso faz com que as suas coxas fiquem muito bem apoiadas, o que ajuda bastante no conforto. Mas bora voltar a falar do espaço, que é o que interessa. Ó. Eu ficando aqui direitinho, me sobram uns 2, 3 dedos e meio aqui para a cabeça, que para um hatch compacto é bom. Para frente, me sobra aqui 5, 7 dedos. Lembrando, eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura. Se vir alguém maior lá na frente e maior aqui atrás, a situação com certeza vai apertar. O Uno pode ser um hatch um pouquinho maior, mas ainda assim é um hatch bem compacto. Não se compara aí com o Sandero ou outros hatches mais modernos. Mas o aproveitamento de espaço dele é bom. Bem melhor do que o Palio Fire da mesma época, vou falar para vocês. Ainda sobre o espaço, eu consigo colocar meus pés aqui debaixo do banco, o que é bom. Os bancos dianteiros, aproveitando, não tem porta-revistas e nada aqui para dar um tchan. A gente só tem esse pequeno porta-objetos aqui e o túnel central é bem baixo, mesmo para um hatch compacto. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Observem que as janelas baixas do Uno fazem você ter uma ótima visibilidade para fora. E isso não causa você ter uma claustrofobia aqui dentro do carro, principalmente se você tem muita gente que vai aqui no banco de traseiro. Observem que meu ombro fica para baixo da minha janela e isso é muito bom. Já falando da janela, vamos falar sobre a porta do modelo. Aqui atrás a Fiat já economizou um troquinho, aqui não temos tecidos, mas ainda assim tudo de boa qualidade. O vidro desce praticamente inteiro, mas a alavanca é um pouco pesada. Não temos porta-objetos aqui atrás e nem nessa região aqui. Merecia, né? E como a gente já está falando de um carro de quase 8 anos de uso, aqui atrás a gente só tem 2 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos só para quem vai nas pontas. No meio a gente não tem nenhum, nem outro. Assim como alças de PQP, que a gente só tem lá na frente. Pois é, só o passageiro da frente é gente nesse carro. E o motorista que segure na mão de Deus. Bom, mas vamos para o que interessa e bora dirigir esse carro. Bom, pessoal, estamos aqui na cidade aqui com o Uno. Gente, falar para vocês como o motor Firefly muda o carro. Assim, tirando o motor, o Uno é um Uno qualquer, muito confortável. Ele tem aqui a função City na cidade, onde faz a direção elétrica ficar muito leve. É um carro com todos os comandos macios. Por exemplo, a embreagem é leve, a alavanca de câmbio, ela por mais que tenha um curso longo, mas é leve. É um carro confortável. A Fiat sempre preza por isso, né? Mesmo fazendo carros baratos, e ela sempre foi boa em fazer carros baratos, ela faz carros com conforto acima da média. Mas aqui a gente tem um plus muito bom, que é o motor Firefly. É muito bom ver como o casamento deles é legal. Por exemplo, mesmo sendo uma das primeiras gerações de motores 3 cilindros, o volante não vibra tanto, o carro tem uma resposta legal, ó, tanto em questão aqui de acelero, e de funcionamento mesmo, é um funcionamento bem suave. É muito bom ver esse casamento. E é uma pena que hoje o Mobi, por exemplo, ainda não ganhou um motor Firefly. Estão falando que ele vai ganhar em breve, ainda não ganhou. Mas que motorzinho gostoso, faz o carro, ó, segunda marcha, ó, só de você pisar um pouquinho numa subida, faz o carro responder bem, ó. O que faz ele nem lembrar o antigo Fire 1.0 e 1.0 por aí. Eu digo que ele faz até lembrar um 1.4 normal, de tão bom que ele é. E uma outra coisa boa é que o consumo desse carro ele é bem contido. O dono está me mostrando aqui, o pai dele usa muito o carro na cidade e trânsito pesado. Então aqui a velocidade, aqui no GPS, ó, tá falando que é 16 km por litro em média, que é bem parado. Mas olha, ele tá fazendo 7,5 no etanol, o que para essa condição é bom. Mas ele falou assim que na marginal, pegando as velocidades maiores, ele já chegou a fazer 14, isso sempre com etanol. Então, gente, se isso é consumo bom, eu não sei o que é. Fora que, falando em manutenção, ele ainda continua sendo um carro simples. Já tem esse motor aí já praticamente usado há 8 anos, todo mundo já conhece aí os principais problemas deles e não são muitos. Então assim, se você quer um carro para o dia a dia e barato, vale muito a pena. Por 40 mil reais, eu acredito que você não consegue encontrar algo tão novo, tão equipado e tão bom aqui quanto esse Uno. Bom, mas e aí, como é que é o mercado desse carro? De novo, é um Uno. O Uno sempre foi um carro bom de compra, de revenda. Ele está um pouquinho desvalorizado porque infelizmente ele saiu de linha aí no final de 2021, modelo 2022. Mas assim, quem procura um carro barato, tem ele como uma ótima opção. Se você quer comprar um carro como esse aí para fazer motores de aplicativo, ele é ótimo. E pode ver, tem um monte de gente que utiliza o Uno para essa função. Ou mesmo se você quiser um carrinho para o dia a dia barato e econômico.
Uma outra coisa boa, o ar-condicionado dele super dá conta, ó, tá sempre na velocidade 1, a cabine tá bem gelada. Hoje tá um dia bem quente aqui em São Paulo, tava mais de 30 graus. Então assim, quem procura um carro sem frescura, o Uno é uma ótima opção. Ah, e tem um detalhe interessante que o Felipe acabou de me lembrar, é que é o seguinte, ele começou a usar o Firefly em 2016, mas foi até só 2019, depois ele voltou pro Fire. Então, é até bom se você for procurar um Uno como esse, já pegar entre esses anos, porque compensa muito pegar um motor mais moderno. Mas respondendo a pergunta do começo do vídeo, será que vale a pena comprar um carro como esse? Bom, pelo que vimos, sim, o Uno foi feito para ser econômico e barato de manter, que é o que ele é. Economia de combustível realmente é muito boa. Barato de manter também, o Uno tem peças baratas, produziu pra caramba, então é muito fácil você encontrar tanto peças de lataria como de mecânica por aí. Além disso, a mecânica está em linha até hoje e não está desfasada. Aliás, ainda bem que esse motor aqui já é o Firefly, porque é bem mais moderno. Se eu recomendo a compra, com certeza. Gente, vocês não vão encontrar nada mais barato do que o Uno em seu segmento. Seja aí para você rodar de maneira pessoal, ou se você quiser comprar esse carro para ser um motorista aí de aplicativos. Porque motorista de aplicativos precisa de uma ferramenta boa de trabalho. O que é exatamente o que o Uno é, um bom carro para o dia a dia. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram também, eu tenho uma página lá. Vou deixar aqui 2 vídeos extra mais para vocês assistirem e não esqueçam do like. Meu muito obrigado e até a próxima.